A Deus, glórias ao Senhor. Hoje nós iniciamos uma nova série de exposições. Hoje nós vamos começar a analisar todos os detalhes da palavra de Deus, registrado lá na carta de Paulo aos Gálatas. Uma carta curtinha, uma carta de apenas 6 capítulos, mas cujo conteúdo é bastante profundo e extremamente relevante para os dias de hoje. E talvez o ponto de partida para a nossa exposição deva ser uma breve análise da história da igreja. E quando eu digo análise da história da igreja, não necessariamente na igreja, como ela tendo crescimento e expansão no decorrer dos séculos, mas como principalmente o inimigo, Satanás, o mundo, os inimigos do povo de Deus têm agido para tentar frear o progresso natural de Deus através dos tempos com a sua igreja. Desde que a igreja é igreja, queridos, e isso nós vamos ver sendo consolidado lá em Atos 2, nós vemos basicamente duas estratégias do inimigo para tentar parar a igreja, para tentar parar o povo de Deus. Primeira estratégia, perseguição direta. Perseguição clara, ostensiva. Segunda estratégia, infiltração. Ou seja, o Espírito Santo começa a operar na igreja. Por causa dos triunfos da igreja, os inimigos do evangelho, eles passam a perseguir a igreja, aqueles que simpatizam com a igreja. E mesmo assim, apesar dessas perseguições, a igreja cresce. Quando há perseguição, a igreja cresce. Então, os inimigos do evangelho, eles passam a fazer o quê? Eles mudam a estratégia. Eles passam a infiltrar na igreja para tentar deturpar, distorcer a mensagem que é pregada, trazendo divisões, trazendo afastamentos, trazendo apostasia, abandono da fé. E esse é um movimento recorrente na história. Nós vemos lá no princípio, Atos 2 até Atos 3, crescimento da igreja. Atos 4, primeira perseguição, a igreja crescendo mais ainda. Atos 5, os primeiros infiltrados, Ananias e Safira, que mentiram para Deus, que mentiram para o Espírito Santo e foram mortos. Depois, Atos 6, a igreja continua crescendo, mais perseguição, mais crescimento. Até que em Atos 7 nós temos um ponto-chave, que foi a perseguição mais intensa daquele momento, que foi o apedrejamento de Estevão. E ali Estevão, apedrejado sob as vistas do apóstolo Paulo, é morto diante dos homens, diante dos judeus, por causa da fé, por causa da pregação do evangelho. O que gerou um espalhamento dos crentes. Os crentes, por causa da perseguição, precisaram começar a se mudar de cidade, a se espalharem. Mas, aonde tem um crente, tem o evangelho sendo pregado. E então o que aconteceu? Os gentios começaram a conhecer o evangelho começou a crescer, começou a se espalhar, mais ainda, apesar da perseguição. Atos 9, o que acontece? Saulo de Tarso, ele é perseguidor da igreja, ele testemunha a morte de Estevão, ele tinha a carta do sumo sacerdote para entregar os cristãos para a morte, mas ele se converte. Ele se converte com o próprio Senhor Jesus Cristo o chamando. E nós vemos, a igreja continua crescendo e perseguições continuam presentes. E em Atos 13 o que nós temos é o evento conhecido como a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele vem e prega o evangelho na região conhecida como Galácia, aquela região que a gente vê na Bíblia em Atos dos Apóstolos como Psídia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E apesar das perseguições, nós vemos este esforço missionário dando frutos e igrejas sendo organizadas nessas cidades. No final de Atos 14, nós vamos ver o término nessa viagem, eles testemunhando na igreja da Antioquia da Síria, e no comecinho do verso 15, nós vemos novamente a ação de infiltrados. Se a gente lê Atos 15:1, nós vamos ver o texto relatando que alguns indivíduos da Judéia
foram para Antioquia e ensinaram aos irmãos que se eles não fossem circuncidados, segundo era o costume de Moisés, eles então não poderiam ser salvos. Ou seja, a partir de então nós passamos a ver a presença de homens, dizendo ser dotados do conhecimento do Evangelho, pregando o Evangelho, mas não só o Evangelho. E principalmente, nós vemos esses homens que posteriormente são chamados de judaizantes, querendo exercer influência e fazer com que irmãos voltassem aos costumes da antiga aliança, justamente em igrejas locais que eram organizadas em comunidades de gentios, que não tinha nada a ver com a lei cerimonial dos judeus, com a lei cerimonial do povo de Israel. Pensa no cenário. Primeiro a gente tem uma igreja cristã cheia de judeus, composta de judeus, que entenderam que Jesus como Messias era o fim da lei cerimonial, o tempo era cumprido. Depois, nós temos uma igreja cristã, plantada por judeus, mas em comunidades que não são de judeus, provando que a nova aliança em Jesus Cristo é para todos os povos. E por fim, nós vemos judeus não convertidos, vendo o judaísmo do segundo templo perdendo força política diante do Império Romano. E dentro dessas comunidades ali no entorno de Israel, que faziam parte do Império Romano, esses religiosos se sentindo ameaçados, eles começam a se infiltrar. Eles começam a querer fazer com que os crentes gentios se voltem, não para o judaísmo em si, mas para os costumes exteriores do judaísmo, ensinando que a salvação é sim pela graça, como Paulo dizia, mas que não é só pela graça. Deus é o Deus da graça, mas essa graça não é bem uma graça, você tem que fazer alguma coisinha ali a mais para chegar até Deus. Talvez o irmão nesse momento esteja fazendo duas perguntas. Primeira, qual o problema se também é pela graça, se também tem a graça? E segundo, o que eu em 2023 em Cajobi tenho a ver com isso? Quanto ao problema, se alguém prega uma salvação que é pela graça, mas não é só pela graça, então essa pregação não é do evangelho que exalta a Deus, mas uma mensagem que tenta exaltar o homem e colocar o homem como autor da sua própria salvação, e isso é heresia. E o que a Bíblia ensina, queridos, é o que nós lemos no começo do texto: vocês são salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, dom de Deus. Portanto, se alguém diz algo relacionado com este versículo, mas diz que o homem precisa fazer alguma coisa para ser salvo, então ele não está pregando o evangelho, ele está pregando religião de homem, por mais que o evangelho esteja embutido na mensagem. E quanto ao que nós temos a ver com isso, nós precisamos enxergar que esse tipo de comportamento dos judaizantes, lá da primeira metade do primeiro século, é muito mais presente no nosso meio do que nós imaginamos. Ah, é? Sim, é. Preste atenção. Se alguém prega que é pela graça, mediante a fé, mas essa graça só atua em você se você se batiza quando nasce, se depois você confirma esse batismo por uma primeira comunhão e por um crisma, se depois ela é confirmada só participando da Eucaristia, se depois ela é confirmada pelo sacramento do matrimônio, se depois ela é confirmada por você ir à missa, repetir o sacrifício de Cristo semana após semana, e se depois obrigatoriamente na hora da morte você precisar receber a unção dos enfermos, se prega que é pela graça, mas tudo isso não é o evangelho. Se alguém prega que é pela graça mediante a fé, mas diz que você tem que mudar o jeito de se vestir, diz que você tem que parar de fazer alguma coisa ou ter tal comportamento, por mais que você tenha, mas não é esse como mudança de comportamento que salva, é Deus. Se alguém diz que você tem que pôr uma roupa tal, não é o evangelho. Se alguém prega que é pela graça mediante a fé, mas diz que
Para você estar dentro dessa graça, você tem que guardar o sábado, você tem que parar de comer café, você tem que de tomar café, você tem que parar de comer porco. Não é o Evangelho. Não é o Evangelho. São seitas que não são cristãs. Sim, irmãos, é duro, mas essa é a verdade. E eu dei 3 exemplos apenas, mas são inúmeros os exemplos de religiões que se dizem cristãs, mas acrescentam condições humanas ao Evangelho, e isso é terrível. Por exemplo, participar de uma fogueira santa. Enfim, não vamos avançar muito nisso. Mas o que eu quero dizer é que o problema de exigir de uma nova comunidade de cristãos, a primeira fora de Jerusalém, a primeira fora dos domínios dos judeus, a primeira que não viu Jesus pessoalmente, é um problema muito semelhante àqueles que nós temos que nos defender como igreja nos dias de hoje. E nós, como servos de Deus, como indivíduos da igreja, nós precisamos conhecer a natureza do Evangelho, para que a gente possa se defender dos possíveis infiltrados. Isso é função da igreja, é nossa função. E o que aconteceu? Aconteceu que o povo lá da Galácia, pelo jeito não teve essa consciência do Evangelho, e de que deveria se defender das falsas doutrinas que se infiltravam. E aparentemente, pelo tom de Paulo na carta, eles estavam se deixando levar por pessoas que queriam novamente escravizá-los aos costumes da religião, sendo que o Evangelho verdadeiro, segundo o próprio Paulo diz aos Gálatas, chama para a liberdade. Assim, então nós vamos ser dirigidos pelas palavras da carta de Paulo aos Gálatas, carta essa que acredita-se que foi a primeira carta que Paulo escreveu, cerca de 14, 15 anos após a sua conversão, isso lá por volta do ano 49 a 50 depois de Cristo. Vamos ler o texto para nos dirigir nessa noite, nessa introdução da nossa exposição da carta aos Gálatas, em Gálatas 1, o verso 1 ao 5. Gálatas 1, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz: Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus amado, dirige nossa mente e nosso coração, Pai, a compreendermos tudo quanto o Senhor deseja falar pelo Teu Evangelho, nesta pequena introdução da carta aos Gálatas. Dirige-nos, Pai, para que compreendamos e coloquemos em prática os Teus ensinamentos, para a glória do Teu santo nome. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem é direto ao ponto: a autoridade e o Evangelho de Paulo. Antes de nós entrarmos nos detalhes do texto, nós precisamos entender a forma como ele foi escrito. E no tocante à redação, de cara nós vemos que realmente se trata de uma carta de comunicação padrão lá do primeiro século. Como assim? As cartas de comunicação do primeiro século, elas sempre tinham esse formato. Elas iniciavam com uma apresentação pessoal do autor, que pudesse identificá-lo com o emissor da mensagem, e logo em seguida elas traziam uma saudação. Repare, é exatamente isso que Paulo faz aqui. Ele traz uma apresentação pessoal para se identificar, e ele vem e também saúda aos seus leitores, saúda aos Gálatas. Só que, se nós analisarmos as outras cartas de Paulo do Novo Testamento, nós vamos ver que a forma como ele faz isso aqui em Gálatas, ela é um pouquinho diferente da forma habitual. Geralmente, as introduções das cartas de Paulo, elas se estendem por cerca de 2, no máximo 3 versículos. E após essa introdução, onde ele se apresenta aos leitores, onde ele saúda os seus leitores, ele sempre investe algum tempo e os seus dizeres com palavras de ação de graça. E aqui não é isso que Paulo faz.
Aqui Paulo, ao invés de 2 ou 3 versículos, ele leva longos 5 versículos para se apresentar e saudar os irmãos. E além disso, já no verso 6, ele não vem com palavras de ação de graça, mas ele já vai direto ao assunto, ele já vai direto ao ponto, ele fica admirado, surpreso em ver que os gálatas estavam passando do Evangelho. Ou seja, o que nós temos aqui nessa introdução é que Paulo se esforça mais do que o habitual para relembrar os seus leitores sobre quem lhes estaria escrevendo, querendo reforçar a sua autoridade. E ele também desenvolve de uma forma bastante completa uma descrição da natureza da vocação daqueles que eram os seus leitores, usando a parte da saudação para deixar bem claro àqueles homens de que para ele, Paulo, se trata o Evangelho. Isso acontece justamente porque se fizermos uma leitura corrida da carta aos Gálatas, nós vamos ver que Paulo tinha 2 objetivos bem claros com ela. Primeiro, defender a sua autoridade como apóstolo, que estava sendo questionada pelos judaizantes, que diziam, ele não é apóstolo não, ele não andou com Jesus. E segundo, defender o evangelho que ele pregou na Galácia alguns anos antes, pelo qual ele sofreu perseguições na Galácia também, e o qual gerou fruto àquelas igrejas, teve como fruto aquelas igrejas. Aparentemente existia um grupo dentro das igrejas da Galácia, que era um grupo forte, que estava se deixando levar pelas palavras dos judaizantes. E o que Paulo faz aqui? Ele vem na introdução e mostra de forma resumida e direta para que ele veio: combater o falso ensino de pessoas que estão somente interessadas em poder, e não em outras pessoas, muito menos em Cristo. E é por isso que Paulo inicia sua carta de uma forma tão brusca, aqui no verso 1, dizendo: Paulo apóstolo. Paulo apóstolo. Paulo abre sua carta já declarando o seu nome logo de cara. Paulo se apresenta diante dos Gálatas, mas Paulo não se apresenta de qualquer forma como qualquer pessoa. Paulo se apresenta direta e simplesmente como Paulo apóstolo. Ou seja, aqui é como se Paulo estivesse afirmando que quem está escrevendo essa carta aos Gálatas não era alguém que fora plantador daquelas comunidades simplesmente para fazer bonito, porque ele quis, porque um dia estava turismo lá e resolveu fazer isso. Não. Paulo se declarando como apóstolo, ele estava se declarando como alguém que era enviado, como alguém que era comissionado a uma tarefa específica, que era de pregar o evangelho e organizar igrejas. E aqui nestes tempos do primeiro século, nós temos que entender que a palavra apóstolo, ela tinha 2 usos. Primeiro, a de um servo enviado, de um servo comissionado a uma tarefa. E segundo, a de um servo pertencente a um grupo restrito de enviados, especificamente e diretamente pela pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele abre a carta dizendo Paulo apóstolo, poderia até ser que ele estava dizendo que ele era um homem enviado, dotado de autoridade, como por exemplo Barnabé, que foi com ele, comissionado pela igreja a plantar outras igrejas, mas não. Olha a continuidade do texto no verso 1. Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, ao se anunciar como apóstolo, ele já estava anunciando uma grande coisa. Ele já estava se colocando como uma autoridade grande. Ele não tinha ido plantar igrejas pela sua própria vontade ou por seu próprio achismo. Agora, quando Paulo vem e ele explica a natureza do seu apostolado, o que ele faz é dar uma cartada final de vitória naqueles que estavam questionando o seu ministério. Paulo tinha consciência que o seu apostolado era exatamente da mesma natureza que o apostolado do grupo dos 12. Paulo sabia que a sua autoridade apostólica era a mesma de Pedro, era a mesma de João. Paulo sabia que ele era apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos.
Vamos analisar frase a frase as palavras de Paulo. Ele inicia dizendo: Paulo apóstolo. Então aqui ele declara aos seus leitores que ele não estava pregando o evangelho por diversão, ele estava comissionado a pregar o evangelho. Depois, Paulo declara: não da parte de pessoas, indicando que o apostolado, o envio dele, sequer era fruto de reconhecimento da igreja que o enviou. Depois, Paulo declara: nem por meio de homem algum, demonstrando que ele não era apóstolo pelo reconhecimento nem de Pedro, nem de João, nem de nenhum do grupo dos 12. Resumindo, até aqui Paulo diz: ouçam o que eu estou dizendo, porque eu fui enviado, e não fui enviado pela minha igreja, e tampouco por um dos 12, e tampouco pelos irmãos do Senhor. Agora Paulo chama a atenção dos seus leitores para o fato de que quem o enviou era maior do que qualquer autoridade humana, porque além de ser o homem perfeito, esse que lhe enviou também é o Deus perfeito. Paulo diz: mas por Jesus Cristo, em contraponto com a expressão não de homem algum, ou seja, por aquele que é o próprio evangelho, que é o homem perfeito e que é o Deus perfeito, sendo a própria notícia de Deus. E claro, por Deus Pai, que ressuscitou esse Senhor Jesus dentre os mortos. Ele era enviado por um Jesus que não é um Jesus comum, é um Jesus dotado de poder, um Jesus dotado de autoridade, o Jesus que chega para o grupo original e diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Paulo está dizendo que esse Jesus é que o chamou e o enviou. Paulo está dizendo algo como: preste atenção, me ouça, porque não é qualquer um que está escrevendo a vocês. Não é São Paulo, é o apóstolo Paulo, é mais que São Paulo. É alguém cujo envio não vem da igreja, não vem dos apóstolos originais, mas vem daquele que morreu por nós e que pela vontade do Pai ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Resumindo, Paulo diz: eu estive entre vocês e estou aqui escrevendo porque o próprio Pai quis. E eu estive entre vocês e estou aqui escrevendo porque o próprio Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, depois de ressuscitar dos mortos, assim como aos 12, Ele me chamou pessoalmente. E a natureza desse chamado de Paulo pode ser provada pelas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. A gente pode até achar: Paulo estava louco, Paulo estava trazendo para si uma autoridade que não é dele. Não. Ela pode ser provada pelas palavras do próprio Senhor Jesus a Ananias, lá em Atos 9, versículo 15 e 16, onde Jesus diz: vá, porque este Paulo, este Saulo de Tarso, para mim é um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como dos filhos de Israel, pois eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Não era um chamado qualquer. Ou seja, o Pai poderia ter escolhido qualquer um. Jesus poderia ter chamado até aquele Ananias mesmo, ou então o Barnabé, que foi enviado para a mesma missão naquela circunstância de Atos capítulo 13. Mas Deus, em sua soberania, escolheu o até então perseguidor da igreja para enviá-lo, para expandir o evangelho e plantar igrejas até os confins da terra, cumprindo a profecia de Atos 1:8. Paulo diz aos Gálatas assim: me ouçam, porque eu sou peça de um plano perfeito de Deus. E mesmo que não fosse a igreja propriamente dita que o enviou, preste atenção, Paulo encerra sua apresentação na carta demonstrando que apesar dele não ter sido enviado por homens, a igreja concordava que o seu envio era de Deus. Olha o verso 2: e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Paulo estava escrevendo, mas ele não estava sozinho. A autoridade que ele tinha vinha de Deus, mas
tinha irmãos que concordavam com essa autoridade. Tinha vários irmãos que estavam com Paulo. Não eram só palavras da cabeça dele, eram palavras que eram reconhecidas como palavra de Deus, porque eram palavra de Deus, porque são palavra de Deus. E por fim, os destinatários das palavras de Paulo eram os irmãos que congregavam nas igrejas locais que Paulo organizou na região da Galácia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Cidades que receberam a visita de Paulo na primeira viagem missionária. E aqui talvez caiba fazer um parêntese. Paulo tem essa necessidade de defender o apostolado dele tão incisivamente, porque a redação dessa carta certamente aconteceu antes do evento de Atos capítulo 15, que foi o concílio de Jerusalém, onde Pedro e os apóstolos reconhecem que Paulo era apóstolo dos gentios. Então, aqui ainda não havia esse reconhecimento da igreja em Jerusalém. Por mais que eles soubessem e glorificassem a Deus, eles ainda não tinham reconhecido pessoalmente Paulo como um apóstolo. Ou seja, a igreja já o reconhecia como apóstolo, mas ele não tinha tido o aval dos apóstolos originais, demonstrando que o chamado dele era algo que vinha de Deus mesmo. E aqui, Paulo ele precisa, porque ainda não tinha acontecido isso, esse reconhecimento da parte dos outros apóstolos de Jerusalém, aqui ele precisa se defender diante dos Gálatas, quando eles ouviam os ataques dos judaizantes que diziam, não, Paulo não andou com Jesus, então ele não é apóstolo. Por isso que Paulo precisa se defender. E aqui eu fecho o meu parênteses. Portanto, queridos, o que Paulo faz aqui é uma longa apresentação pessoal, tendo uma consciência da natureza do seu ministério que não vinha dele próprio, nem da própria igreja, nem de qualquer apóstolo ou de qualquer autoridade, mas do próprio Deus, numa perfeita conciliação entre a vontade do Pai e a atuação de obediência do Filho Jesus Cristo. O que nos deve levar a pensar sobre duas questões práticas do nosso tempo. A primeira delas, a questão do ministério nos dias de hoje. A segunda delas, a questão do apostolado nos dias de hoje. Quanto ao ministério, meus irmãos, seja em qualquer área de atuação que for, entende-se que o reconhecimento para o ministério nos dias de hoje, como vontade de Deus, ele parte da igreja. Paulo descreve a natureza do seu chamado como vindo de Deus, porque para Paulo foi o próprio Senhor Jesus que o chamou pessoalmente. Hoje não é assim. Eu percebi, queridos, na minha jornada de ordenação, alguns irmãos esperando que acontecesse uma grande coisa na hora que eu fosse ordenado, que alguma grande coisa fosse mudar, que alguém fosse vir e impor as mãos em mim, aí sim eu ia ter a autoridade de um pastor. E eu percebi que até alguns irmãos parecem até que ficaram meio decepcionados, porque não foi assim, porque não é assim que funciona. Queridos, talvez nunca ninguém tenha ensinado aqui nessa igreja como que se reconhece um pastor, se ele tem chamado ou não. Mas numa igreja bíblica, nós precisamos parar e pensar sobre como que nós reconhecemos pastores para o bem do futuro da nossa igreja. E o que a Bíblia ensina sobre o ministério pastoral é que aquele que é chamado por Deus para o ministério, a primeira coisa que ele vai ter é vontade de ser pastor. Então, a pessoa, o vocacionado, ele vai querer ser pastor, ele procura o pastor, ele se aconselha com o pastor da igreja, e aí se inicia um processo de trabalhar a vocação do irmão que sente o desejo de ser pastor. E aí esse irmão vai sendo colocado para pregar, para liderar pequeno grupo, para fazer algumas tarefas. E depois, caso a igreja reconheça o potencial para pregar, para cuidar do rebanho, a igreja, sob a liderança do pastor, vai enviar o irmão para estudar. Vai estudar num seminário, vai se preparar teologicamente, biblicamente, para poder pregar e pastorear. E por fim, tendo concluído os estudos, ou perto da conclusão dos estudos, se discute se realmente aquele irmão, primeiro ele quer continuar sendo pastor, mas também se discute se ele tem essa vocação com a igreja. Então aí se pergunta, se reúne a igreja em assembleia,
para ver se a igreja reconhece aquele irmão como vocacionado ou se é só coisa da cabeça dele. E tendo o irmão reconhecimento do chamado também pela igreja, aí a igreja pede o concílio para que ele venha se tornar pastor, seja da própria igreja, como pastor auxiliar ou como pastor titular, ou seja de alguma outra congregação. Queridos, é assim basicamente que se dá a ordenação de um pastor em qualquer igreja bíblica e até mesmo nas nossas igrejas batistas. O irmão se sente chamado, a igreja identifica e confirma se o irmão tem o chamado ou não. É desse jeito que funciona, ou que deveria funcionar, segundo o que a Bíblia ensina. E a segunda questão prática a respeito do apostolado. Não existem apóstolos nos dias de hoje. Portanto, se você está com a TV ligada, e lá está falando um cara que diz que é apóstolo, desliga. Falso profeta. Se te chamam para visitar uma igreja, e nessa igreja quem lidera, seja a própria igreja local ou a rede das igrejas, é um apóstolo, não vá, não é uma igreja bíblica. Igrejas que têm o título de apóstolo não são igrejas bíblicas. Apóstolos não podem ser considerados irmãos em Cristo. Apóstolos são aqueles que receberam o evangelho diretamente de Jesus e somente esses são apóstolos, não existem mais. Por que isso é tão sério? Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque o critério de formação para o Novo Testamento na Bíblia, quando se reuniram os manuscritos para se definir se eram ou não inspirados por Deus, é se esse manuscrito era dotado de autoridade apostólica. O que é isso? O escrito ele tinha que ser escrito comprovadamente por um apóstolo ou por alguém que fosse reconhecido pelos apóstolos. Portanto, Marcos era reconhecido pelos apóstolos. Lucas não era apóstolo, mas era reconhecido pelos apóstolos. O autor de Hebreus, ele escreve perfeitamente como escreviam os apóstolos. Então, acredita-se que não foi um apóstolo, mas alguém dotado de autoridade apostólica. Por isso nós não podemos chamar qualquer um de apóstolo. Porque quem é apóstolo traz palavra de Deus, revelada direto do próprio Deus. E isso é muito sério. Portanto, queridos, quando nós falamos hoje em dia que somos evangélicos, nós estamos dizendo que cremos o evangelho, como nós vimos semana passada. E o evangelho nada mais é que a mensagem pregada por quem? Pelos apóstolos. Foi fundamentada totalmente na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não eram só pastores comuns, eles eram homens chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus para pastorear. Pedro era apóstolo e pastor também, mas ele era apóstolo porque ele era chamado direto por Jesus. Assim, nós temos que Paulo abre a sua carta aos Gálatas defendendo o seu apostolado, justamente porque em seguida, na sua saudação, Paulo defende com unhas e dentes o evangelho pregado por ele, fazendo um poderoso resumo dessa grande verdade que a nós é revelada. Olha o verso 3, só a primeira expressão: que a graça e a paz estejam com vocês. Aqui nós temos uma expressão de costume, né? Expressão graça e paz, a gente usa e Paulo usava em todas as cartas para a saudação. Só que talvez aqui a gente precise abrir um pouquinho a mente para interpretar de forma adequada essa expressão que Paulo traz aqui. Porque ao contrário do que muitos ensinam, e até repetem religiosamente, graça e paz não é uma saudação formal na qual a gente é obrigado a saudar todos os irmãos, embora seja bíblica, bela e deva ser usada. Não, o ponto é que a expressão graça e paz ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais que o cumprimento de um padrão formal, mas ela é uma expressão que comunica verdades eternas. Como assim? Acredito que todos aqui saibam que o ser humano é carente de salvação, certo? Amém? Todos precisam ser salvos, amém? Todos carecem da misericórdia de Deus, amém? Todos precisam de perdão, certo? Por quê? Porque todos pecaram. E o que nós temos aqui? Uma expressão que apresenta de forma rápida tanto a origem da salvação, quanto o fruto da salvação. Tanto a origem, quanto o fruto da salvação. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça que é
favor imerecido de Deus. De modo que a graça não é um favor de Deus que atua eficazmente em todos. É o favor de Deus que atua eficazmente naqueles que creem. Portanto, quando Paulo, ele saúda desejando graça, supõe-se que ele está comunicando um desejo de que aqueles a quem está se dirigindo para exortar e corrigir, sendo eleitos de Deus, recebam e continuem recebendo capacitação graciosa para viver nos caminhos de Deus até o último dia. E quanto à paz, Paulo está desejando que aquele que foi alcançado pela graça, continue sendo alcançado pela graça, e tenha no seu coração como fruto a paz, como se fosse o desejo de uma condição interior mais forte, que torna esse crente capaz de resistir às dificuldades que ele vai passar e não abandonar a fé. Essa é a paz, graça e paz. Paulo deseja as comunidades cristãs, organizadas ali no território da Galácia, tanto o favor de Deus, quanto o fruto desse favor. E em seguida, ele demonstra com detalhes a procedência dessa graça que ele deseja, e dessa paz que ele também almeja nos crentes. A segunda parte do verso 3, que a graça e paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Repara que Paulo faz uma coisa aqui. Ele insistentemente coloca o Pai e o Filho no mesmo patamar. O que ele está fazendo aqui? Ele está reafirmando aos seus leitores que Jesus, de quem ele fala, quem ele prega, que é o Senhor da sua vida, e que o chamou pessoalmente, ele é o nosso Senhor porque ele é Deus Filho, porque ele é Deus, porque ele tem a autoridade de Deus tanto quanto o Pai. Paulo deseja que a graça e a paz estejam com os irmãos da Galácia, mas não qualquer graça e paz. A graça e a paz que são fruto de um plano eterno de Deus Pai, de reconciliar consigo o povo de Deus que escolheu pecar contra Ele, por meio do sacrifício de Deus Filho. Paulo destaca com as suas palavras que derramar graça sobre uma pessoa e capacitá-la para a paz não é uma ação qualquer deslocada do curso da história, mas uma ação que tem origem num plano que o Pai traçou eternamente, que o Filho executou quando se entregou voluntariamente em sacrifício, e é o que nós vemos também aqui no verso 4, o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Note que lindo, o sacrifício de Jesus foi o cumprimento perfeito da vontade do Pai, mas Jesus não foi obrigado a se sacrificar, Ele se sacrificou porque Ele quis. Aqui talvez nós devamos pensar um pouquinho a respeito do funcionamento da lei cerimonial lá do Antigo Testamento. O que acontecia? Toda vez que alguém quebrava um mandamento da lei moral de Deus, e sempre havia essa quebra porque eram pecadores, então, quando se tomava consciência desse pecado, se pegava um animal para sacrificar e se levava em sacrifício, porque tinha a noção de que eram pecadores. E mesmo quando não se tinha consciência do pecado, existiam os sacrifícios da culpa prescritos para os pecados inconscientes. Por quê? Porque o indivíduo era um pecador, o indivíduo israelita era um pecador. O tempo inteiro Deus está falando, vocês são pecadores, vocês precisam de sacrifício para ser salvos. Então o que nós temos é que se o indivíduo pertencia à aliança de Deus, então esse indivíduo tinha que sacrificar a Deus. Basicamente é isso. Quem que fazia esse sacrifício em favor do povo? Os sacerdotes. Sendo ainda que o sacrifício de expiação, ou seja, da substituição do pecador por um animal, esse era feito uma vez por ano e somente por um sacerdote, o sumo sacerdote, que era um descendente direto de Arão. O que o Pai fez em Jesus? O Pai nomeou o seu único filho, Jesus, como sumo sacerdote de todos os povos, de toda a humanidade, do povo dele aqui na terra. Jesus como sumo sacerdote sem pecado. E no lugar de esperar que cada indivíduo que pertence a Ele vá e apresente sacrifício pelo perdão dos seus pecados, Jesus vem e como sumo sacerdote sem pecado,
ele se entrega como sacrifício que substitui cada um dos indivíduos que fazem parte do povo de Deus. E isso é revelado diante dos homens no momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. É revelado que Jesus estava morrendo no nosso lugar. Ou seja, nós não levamos nenhum sacrifício a Deus. Jesus leva a si próprio como sacrifício perfeito a Deus, e nós somos capacitados por Deus a reconhecer pela fé esse sacrifício que foi em nosso favor, que foi no nosso lugar. Assim, a ideia é que pela fé nós passamos a fazer parte da nova aliança de Deus com os homens, que é pactuada pelo sangue do sacrifício de Jesus derramado na cruz do Calvário. Resumindo, Paulo está apresentando novamente o evangelho em sua pureza e simplicidade a quem? A descrentes? Não, a crentes. Crentes que talvez estivessem se desviando do caminho, mas a crentes, uma vez que eles estavam ali dando sinais de querer abraçar outra coisa que não o evangelho da graça, apresentado aos Gálatas, que vem do próprio Deus e que é o próprio Deus. Tanto é que Paulo continua construindo a sua argumentação, demonstrando que o sacrifício de Jesus na cruz foi para cumprir pelo menos 4 objetivos. O primeiro deles, perdão de pecados. Então, Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E a preposição traduzida por pelos aqui, ela traz uma ideia de substituição. É como se Paulo estivesse dizendo que Jesus recebeu no nosso lugar a ira que era destinada a castigar os nossos pecados. Jesus estava recebendo no nosso lugar a ira que Deus estava destinando para castigar os nossos pecados. Então, nesse sentido, Jesus não só perdoou o pecado, como ele também expiou o pecado. Já ouviu a expressão de bode expiatório? O que é um bode expiatório? É alguém que carrega sozinho sobre si as culpas de um grupo maior, não é isso? De um grupo de pessoas maior. Então, quando diz Paulo que Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados, Paulo está declarando aqui aos Gálatas que quem merecia ir para a cruz era ele mesmo e também os Gálatas, mas Jesus foi no lugar. Primeiro objetivo do sacrifício de Cristo, então, perdão de pecados. Mas não só isso. Segundo objetivo, salvação. Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. O mundo é mau porque o pecado entrou no mundo. E acontece, queridos, que nós também somos maus, porque nós é quem trouxemos o pecado para o mundo. Só que, por sua graça, Deus decidiu trazer perdão a pessoas que pecaram, e também por sua graça, Deus decidiu salvar a essas pessoas que pecaram das consequências do seu próprio pecado, por meio do sacrifício de Cristo. A ideia aqui é a ideia de reino. Existe o reino que é dominado pelo príncipe da potestade do ar, o reino do mundo, e existe o reino dos céus. Um dia existirá só o reino dos céus. Só que hoje os dois reinos coexistem, sendo que os cidadãos do reino dos céus, eles estão no meio do reino deste mundo. Estão habitando no reino deste mundo, sem pertencer a este mundo. Portanto, segundo a mensagem de Paulo, a obra de Cristo na cruz tem como objetivo arrancar aqueles que antes eram escravos por natureza deste reino das trevas e trazê-los para ser agora sal dessa terra, luz deste mundo e futuramente para serem livres totalmente do domínio deste mundo. Então, se nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ou seja, se realmente o sacrifício de Cristo foi no nosso lugar, a partir do momento em que nós reconhecemos isso, nós recebemos de Deus capacidade para discernir, e recebendo de Deus essa capacidade, nós passamos a conseguir evitar o pecado, não deixar de pecar, mas evitar o pecado. Com Cristo, nós somos pecadores que foram libertos do domínio pecado, que ainda pecam, mas que podem conscientemente evitar os pecados. E isso aumenta conforme amadurecemos na fé. Sem Cristo, nós somos apenas escravos do pecado.
Todo esse processo de nos tirar a culpa do pecado, de nos tirar da escravidão do pecado, ele um dia vai ser concluído definitivamente. Nós vamos ser também livres da presença do pecado, não vai mais ter pecado. Isso vai se dar quando Jesus voltar. E tudo isso se dará em decorrência de uma obra, o sacrifício de Cristo. E isso, querido, se chama salvação. Portanto, o segundo objetivo do sacrifício de Jesus é salvação. Terceiro objetivo, cumprir com a vontade do Pai. Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo, segundo a vontade de nosso Deus, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Está aqui ainda no verso 4. Embora Jesus tenha atuado voluntariamente, ele não atuou segundo um plano desconexo, segundo a imaginação dele. Ele atuou segundo algo que foi decretado pelo Pai desde sempre e para sempre. Não existe outra salvação, assim como não existe também outro evangelho. Porque o evangelho da cruz não é uma obra de improvisação, na qual Deus se viu desesperado, porque a criação perfeita dele não era tão perfeita assim, então ele precisava provar para todo mundo que ele era bom. Não é assim. Se eu ouvir essa conversa, sai fora. Deus decide criar o homem com a possibilidade de pecar, sabendo que esse homem iria pecar. Mas além disso, Deus já cria esse homem com a possibilidade de pecar, sabendo que ele iria pecar, tendo em seu conselho perfeito, um plano eterno, no qual a pessoa do Filho se faria homem e se sacrificaria para trazer a salvação. Deus criou o homem podendo pecar, Deus sabia que o homem pecaria, e Deus já traçou imediatamente, neste momento, decretado um plano onde seria o próprio Filho dele que redimiria essa criação. Você é salvo, meu irmão, porque Deus quis. É isso que nós temos que tirar daqui. Porque o Pai separou você, e escolheu você, e chamou você. Você é salvo. Portanto, Paulo aponta neste momento para o fato de que, se existia alguém achando que poderia comprar o favor de Deus com as suas obras, com os ritos da lei, essa ideia deveria ser rejeitada como loucura, tratada como loucura, imediatamente. Porque a verdade é que Jesus morreu no lugar de Paulo, Jesus morreu no lugar também daqueles irmãos da Galácia, e foi porque o Pai quis, e foi porque o Filho foi obediente ao plano do Pai, e fez isso de livre e espontânea vontade, não porque eles escolheram ou porque eles decidiram, mas porque Deus quis. Portanto, o terceiro objetivo do sacrifício de Cristo revelado por Paulo na saudação da carta, cumprir com a vontade do Pai. Quarto objetivo, glorificar ao Pai, e aqui nós vamos ao verso 5, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Jesus, quando se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo, segundo a vontade do Pai, ele não pensou em fazer isso para ganhar um nome ainda mais grandioso do Pai do que ele já tinha, como se isso fosse possível. Não, Jesus abriu mão da sua glória, ele deixou a sua posição eterna ao lado do Pai como Deus, sem deixar de ser Deus, se limitou às incapacidades humanas, sem pecado, é verdade, e aí ele se entregou à morte, e não porque sabia que depois seria exaltado, como foi e ainda será muito mais, mas Jesus o fez porque a ele, como filho, importava que o Pai fosse visto, lembrado e exaltado. Queridos, tudo quanto Jesus fez, segundo Paulo está nos ensinando aqui, não foi tendo como objeto primeiro o nosso bem-estar, foi tendo como objeto primeiro ver o nome do Pai sendo exaltado entre homens de pouca fé. Jesus nos ama sim, mas a grande verdade do Evangelho que deve nos levar ao constrangimento é que Ele não nos ama porque nós somos dignos desse amor. Não, Ele nos ama porque Ele ama ao Pai, que também nos ama porque Deus é amor. Sem que nós tivéssemos nada a oferecer, por causa do amor do Pai pelo Filho, por causa do amor do Filho pelo Pai,
tanto o Filho quanto o Pai nos amam incondicionalmente, e decide o Pai então nos reconciliar com Ele por meio do Filho, ainda que nós não queiramos, ainda que nós o rejeitemos, ainda que sejamos desobedientes, pecadores. E a grande verdade é que nós não queremos a Deus. Na verdade, nós odiamos a Deus em nossa natureza, porque segundo Jesus, quem ama, obedece. O que nós fazemos é o contrário, nós desobedecemos. Então, por conclusão, nós não amamos, nós odiamos na nossa natureza. E se nós odiamos a Deus, isso é muito sério, querido, nós quebramos o principal dos mandamentos da lei. E se nós já começamos quebrando o maior dos mandamentos, então, segundo a Bíblia, nós merecemos o inferno logo de cara. Ainda que nós quebrássemos o menor dos mandamentos, diz a Bíblia, nós mereceríamos o inferno. Mas nós quebramos o maior. Nós odiamos a Deus, rejeitamos a Deus na nossa natureza. Paulo faz uma apresentação longa na introdução da sua carta aos Gálatas, apresentando a natureza do seu ministério, bem como a grandeza do evangelho que ele pregava, porque ele queria desde o comecinho levar aqueles irmãos ao constrangimento quanto ao fato de que, se eles começassem a retroceder e achar que o cristianismo é uma mera religião de execução de ritos, eles na verdade estariam voltando a se reenquadrar aos padrões deste mundo, e pior, voltando a fazer isso achando que estava agradando a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, queridos, já encerrando, tiremos algumas lições práticas a respeito dessa bela introdução da carta de Paulo aos Gálatas. Primeira lição: tenhamos consciência de quem nós somos em Cristo. Nós somos pecadores regenerados imerecidamente. Não merecíamos ser nova criatura, Deus nos fez nova criatura. E como Deus nos fez nova criatura, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, pelo qual somos adotados por Deus. E passamos então a fazer parte de um corpo com dons. Recebemos dons, somos membros de um corpo, recebemos dons, e esses dons são para edificar o corpo. Portanto, em primeiro lugar, tenhamos consciência de quem nós somos em Cristo. Segunda lição: tenhamos humildade para aceitar que tudo o que temos em Cristo vem de Deus. Tenhamos humildade para aceitar que tudo que temos em Cristo, vem de Deus. O Pai decidiu enviar o Filho para nos perdoar e nos salvar. O Filho se entregou voluntariamente para nos perdoar e nos salvar. Isso significa, querido, que toda a nossa salvação vem totalmente de Deus. Totalmente. E nada de nós. Talvez o irmão possa perguntar: mas e a santificação? Santificação não faz parte da salvação? Não vem de nós? Não. Nós participamos do processo de santificação, nos aproximando de Deus. Mas quem nos dá capacidade para praticarmos as obras da santificação é o Espírito Santo que habita em nós. Não é algo que vem de nós, mas é algo que Deus coloca em nós para que nós sejamos conforme Ele. Então toda a salvação vem de Deus. Então, em segunda lição, nós precisamos ter a humildade para aceitar que tudo o que temos em Cristo vem de Deus. Terceira e última lição: tenhamos ousadia para anunciar o Evangelho tal qual ele é. E o Evangelho não é da forma como muitos anunciam, porque graça mais obras não é o Evangelho. Mudança de comportamento somente não é o Evangelho. Uma lista de regras não é o Evangelho. O Evangelho consiste em dizer que o pecador, a ele
ao pecador, olhando nos olhos dele, que ele é um miserável e que ele precisa se arrepender. Mas o evangelho também consiste em mostrar ao pecador que, apesar de ele ser um miserável e precisar se arrepender, Deus enviou Jesus para morrer no lugar dele, para que ele seja salvo, caso ele creia. Isso é o evangelho. E queridos, não se escandalize. O mundo odeia, o mundo se ofende com essa mensagem, porque o mundo, em sua carnalidade, não consegue conceber a ideia de um Salvador ou de uma salvação aonde ele não seja o protagonista. O ser humano quer ser protagonista, ele quer fazer, ele quer pegar nas mãos e executar. Salvação em Cristo, Deus faz tudo. A gente é coadjuvante. A gente só se arrepende, crê e segue, porque Ele nos graciosamente chamou. Para concluir essa mensagem, eu quero dizer ao irmão que se alguém lhe pregar um evangelho, no qual você precisa fazer isso, fazer aquilo, no qual a responsabilidade da sua salvação está toda na conta da sua decisão, se alguém pregar esse evangelho para você, seja de qualquer denominação, rejeita essa pregação e não trate essa pessoa como irmão. Ao contrário, você que conhece o evangelho, prega o evangelho a essa pessoa. Mostre Jesus crucificado, ressurreto, e o convide a receber dessa graça. Que a complexa construção das palavras de Paulo possa dirigir os nossos corações a enxergar a obra de Jesus como uma obra muito maior do que aquilo que nós temos enxergado até o dia de hoje. Até porque a obra de Jesus, ela é e sempre será muito, muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. E ela diz respeito a coisas eternas. Saiba, querido, há somente um evangelho. Disso nós vamos falar muito mais na semana que vem. O evangelho de Cristo, que for entregue aos apóstolos e que esses, pela graça de Deus, trouxeram até nós pela Bíblia, para que nós pudéssemos ser salvos. Graças a Deus por Paulo, graças a Deus por Pedro, graças a Deus até pelos judaizantes, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus e Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo, sejam a glória, sejam a honra para todo sempre. Amém. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor guie as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração a um desejo profundo, a um desejo incontrolável pelo conhecimento do Teu Evangelho. Nos faz desejar mais do Senhor, nos faz desejar mais, meu Pai, de Ti, para que nos relacionemos com o Senhor em oração, em jejuns, em estudo profundo da Tua Palavra, Pai. Para que, conhecendo o Teu Evangelho, nós possamos ter desperto em nós a ousadia que Paulo tinha de anunciar que a mensagem da cruz é a única que pode salvar. Senhor, nós cremos nisso. Nós cremos que não há outro Deus, nós cremos que não há outro Evangelho, a não ser o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus eterno que se fez carne, que sofreu como homem, morreu como homem e ressuscitou como homem, pelo seu poder, pelo poder de Deus, para um dia nos buscar e nos fazer como Ele. Esta é a nossa oração, Pai, pedindo para que o Senhor nos fortaleça nesta graça, em nome de Jesus, amém.